As falas desastrosas do presidente Lula no plano internacional não é problema da nossa diplomacia. É problema do Geraldo Alckmin. Ele é que é o culpado dessa situação que está sendo vivida por nós brasileiros que nos envergonham, né? E aí o homem virou persona non grata lá em Israel. Mas aqui no Brasil, onde que ele é grato? Onde que as pessoas batem palma com a chegada do Lula? Mas aonde eu quero chegar, e vou mostrar essa fala dele aqui, chamar atenção para um detalhe que vocês vão me dar razão. Mas antes, o Geraldo Alckmin queria voltar a ser presidente e sabia que não, quer dizer, queria tentar ser presidente, não conseguiu e descobriu que só seria conseguir chegar à presidência tirando o Lula da cadeia e se colocando de vice do Lula. Talvez o acordo entre o Geraldo Alckmin e o Lula foi o seguinte: olha, eu governo e você viaja pelo mundo, tá certo? Aí você vai viver esse complexo megalomaníaco que você tem, esse complexo de grandeza que você tem. Você vai poder se colocar para o mundo, né? Eu fico aqui tomando conta do Brasil. Eu tenho a imprensa que me apoia, né? A grande mídia que fechou comigo, a Globo fechou comigo, né? Todos os outros partidos fechou comigo. Eu tenho o Alexandre de Moraes lá no STF. A gente vai estar todo mundo fechado com você, tá certo? E aí você viaja e a gente fica aqui governando. Pode ser? O Lula deve ter achado isso bom, né? E aí o que acontece? O Lula começa a falar aqui no Brasil e aí ele percebe que a imprensa, que antes era crítica dele, passou a fechar os olhos para os absurdos que ele falava. Né? E continuou falando. E continua falando. E vai continuar falando. Né? Porque o Lula tem esse complexo, né, de gigante, de que ele é que está certo, de que ele é que é a razão, que o mundo gira em torno dele. Então, essa fala do Lula é resultado do quê? Do uso do cachimbo. O uso do cachimbo faz a boca ficar torta. Então, toda vez que ele dá declaração aqui, ou que ele faz um discurso para uma plateia controlada, entendeu? O pessoal bate palma, né? A mídia vai e justifica, ou então ignora os absurdos dele. Por quê? Não, porque o importante é, agora a gente está com o poder na mão, Geraldo Alckmin vai tomar conta do país e o Lula vai ficar viajando. Né? Já está meio para lá do que para cá mesmo. E aí o que acontece? O Lula sai falando os absurdos dele, achando que está tudo bem. Né? Aí, quando ele vai fazer isso lá fora, não tem esse consórcio de mídia. Né? Não tem esse amparo jurídico do STF. Não tem esse apoio de torcida organizada, né? De plateia organizada. Entendeu? Assessoria de imprensa, né? Militantes, toda ali, olha, eu vou falar, vocês escrevem. E aí, na hora de publicar, publica só as coisas boas. As merdas que ele falou, não publica. Mas aí o Lula tem essa coisa, né? Ele quer ser grande. E aí, nessas viagens dele, uma hora ele fala, ataca o dólar americano. Agora, compara né, a ação lá do Hamas com o Holocausto. Tá bom. E aí pronto, instalou-se uma crise internacional. Virou o centro das atenções. Ele quer ser grande? Ficou grande. Virou o assunto. Né? A gente está com uma manifestação aí programada para domingo, né? Que o Bolsonaro convocou aí para falar com a sua, né, com o seu público. E o homem está desesperado.
né? Por quê? Porque as manchetes agora tomou conta, né? E aí a turma do Planalto sai, né, tentando apagar a fogueira, né? Então eu vou repetir só vou botar a fala do comecinho aqui, ó. Vocês vão ver ele falando. Percebe que ele não aguenta. Quando ele vê um monte de jornalista, ele já imagina, não, é aqui a turma do consórcio. Eu vou falar aqui, o pessoal vai só anotar, só vai escrever, vai publicar aquilo que deve ser publicado. Eu tô blindado pela mídia, né? Ele acostumou com isso. Então, ele vai para fora e na idade dele, eu já falei em outros programas que ele não anda, né, batendo muito. Então ele pegou e falou, né? E fala assim: não, você vai lá no exterior, você vai participar de um seminário, de um congresso, né, de alguma cúpula, aí dá o texto para ele escrito, ele chega lá, põe o óculos e lê o texto, quer dizer, aquele não é o Lula, e o texto não é dele. E o Lula, você sabe que o Lula não gosta de ler, né? Ainda mais falar coisas dos outros. Quer dizer, ele não gosta que coloque palavra na boca dele, né? Ele é intuitivo, ele fala aquilo que ele quer falar. Então ele escolhe a plateia e fala assim: eu vou falar o que esse povo quer ouvir, né? Aí pronto. Depois que ele fez aquele pronunciamento escrito lá, leu o que tinha. Aí na hora dele dar uma coletiva, pronto. Aí é o Lula sendo Lula, né? Aí é que ele se sente grande. E aí pronto, fala as besteiras e depois acaba dando isso que deu. Percebe no começo da fala, né? O espírito, quer dizer, esse sentimento megalomaníaco que ele tem, né? Percebe? É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Então você olha para ele, na frente desse monte de jornalista aí, né? Ah, ele está no lugar dele, é aí que é o céu, aí que ele se sente à vontade. E aí ele fala pelos cotovelos, né? Então, é esse sentimento que eu digo para vocês. Ele é um homem megalomaníaco. Olha só. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. E aí, quando ele está acostumado a pegar aqui o microfone e falar mal do Bolsonaro, genocida, e papapá, e falar absurdo, né? Por exemplo, o 8 de janeiro, no outro dia seguinte, ele está chamando todo mundo de terrorista, né? Então, e a imprensa está toda com ele, né? O Alckmin fechou com todo mundo. Agora o homem tem que viajar e fica isso aí. Agora, o que faz com o Lula? Se ficar no Brasil, vira esse caos. Porque quando ele fala, onde ele abre a boca, né, se ele falar por conta dele, é uma crise que ele cria. Ah, manda para o exterior. Abre a boca, pronto, cria uma crise diplomática lá fora. Aí eu falo para vocês, entendeu? Tudo isso por causa do mesário pianista. Porque se o Alckmin não precisasse desse mesário pianista para ser vice do Lula e chegar no poder, ele não teria colocado Lula né, como candidato a presidente, né, ajudado a livrar a cara dele e criar esse caos todo aí que nós estamos vivendo. O Brasil hoje vive uma epidemia de dengue, né? Aí você olha aqui, ó, na matéria aqui, eu vou colocar aqui e vou congelar, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui embaixo, ó. Tiros com policiais do 11.
Deixa eu adiantar aqui para ver se dá pra... Não, essa aqui, ó. É BOP troca, lá no último, lá o pretinho lá embaixo, ó, dessa faixa aí. BOP troca tiros com policiais do 9º Batalhão do Rio de Janeiro. Olha o nosso grau de segurança. Segurança máxima do Rio Grande do Norte foge, né? E aí, cadê as câmeras? As câmeras, né? Igual as câmeras do aeroporto lá de Roma. Igual as câmeras do Palácio da Justiça do Dino. É esse aí o Brasil que a gente está vivendo. Tá certo? Então, a gente só tem a lamentar, né? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Tá certo? E esse é o vídeo 193 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Nós temos a nossa chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com, e através dela você pode mandar um Pix de R$20 para receber o nosso relatório dessa comissão parlamentar, Comissão Cidadã de Inquérito, e você vai entender o Brasil, por que ele está vivendo isso tudo, tá certo? Manda o recibo para o nosso WhatsApp e a gente envia para você esse relatório, né, via PDF, tá bom? Fique com Deus, que o manto de Nossa Senhora cubram e abençoam todos vocês. E fica aí minha solidariedade, né, ao povo judeu, que não merece, né, ser vítima de um comentário tão infeliz, tão inoportuno, né, tão... deixa pra lá.